Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, 19 de setembro, sábado agora, 17 horas e 56 minutos. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. O nome do nosso podcast hoje é Jogo dos 7 Erros. E aí a imagem, evidentemente, fazendo uma referência aí àquela brincadeira que vinha nos jornais, sempre ali naquela página recreativa, né? Espero que isso ainda exista. E aí tu tinha então dois desenhos muito parecidos e tu tinha que identificar a diferença. E claro, tu aproveitava e coloria então no final, na falta do que fazer. Aliás, belos momentos, bela infância de quem viveu isso daí, muito melhor do que nós temos hoje, mas a gente não consegue explicar esse tipo de coisa, talvez por isso que elas não existam mais. Mas por que a gente está usando isso aqui como motivação? Será que a gente está nostálgico hoje tão somente? Na realidade não, tá? A gente quer mostrar aí para vocês uma diferença que a gente viu nos gráficos, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Tem uma lógica própria de timing, tá? E o timing então de algumas ações, como ações, isso aqui é criptomoeda, calma. Então a gente tinha siderúrgicas, por exemplo, então quando tinha um movimento ele começava primeiro na CSN, depois ele vinha para Usiminas, depois ele vinha então para Gerdau, né? Se era o grupo Gerdau, se era Gerdau Metalúrgica, tanto faz, tá? Mas tu tinha essa sequência e a gente quer mostrar exatamente isso para vocês agora que a gente está vendo aqui. Então, aqui nós estamos na Binance, esse aqui é o gráfico diário da Bitcoin em Tether, então nós vamos dar uma olhada com um pouco mais de detalhe, mas a gente tem uma sequência de 3 gráficos para vocês, a gente vai fazer a pergunta, descubra os 7 erros, né? O que tem de diferente, né? Então vamos lá. Então a gente entra aqui no gráfico Shema, vamos começar aqui pela nossa querida, aqui o Ethereum. Então dê uma olhada aqui nesse gráfico. Então a gente está aqui gráfico diário do Ethereum, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. A gente está mais ou menos nesse período aqui e a gente está falando aqui, se não me engano, final de julho, né? Meados de julho ali, exato ali, né? Nos 2/3 de julho, a partir do dia 19 e 20, nós tivemos aqui uma arrancada, tá? Quem diria, agora é fácil dizer, né? Então a gente teve aqui essa arrancada, a gente teve aqui 2 spikes aqui de volume, a gente pode ver aqui além da média, né? Quem já está nos acompanhando sabe que isso aqui é a média dos últimos 200 períodos da coluna dos volumes. Então aqui, meados de julho em diante, a gente teve essa movimentação aqui com 2 atos, essa primeira aqui e aqui a segunda, então, né? Fantástico. Vamos ver o próximo gráfico. Então, isso aqui é Ethereum em Tether, sempre gráfico diário. Aqui, o que nós temos? Nós temos o BNB em Tether. Então, aqui a gente tem, semelhantemente, uma movimentação, só que aqui, então, com menos energia, aqui barely, né? Mal e mal cruzando, então, para cima a média móvel. Aqui nós tivemos, então, 2 spikes mais fortes, querem considerar isso aqui né? A gente praticamente tem um movimento de pequena ascensão, rápida retração, uma marcação muito forte de fundo e aí então um novo avanço. Então de novo a gente teve aqui os 2 momentos, só que podem notar que o pico está aqui mais próximo. E aí eu mostro o terceiro então para vocês, que é o da Bitcoin. Então o que a gente vê aqui? Praticamente nada, só o primeiro com pouco volume. Então vamos de novo, vamos dar uma olhada nisso aqui. A gente começa aqui com o Ethereum, que teve aqui esse pico mais recente aqui, por primeiro, exato. Depois a gente tem aqui a BNB, que teve esse pico aqui mais recentemente. E aí a gente vem aqui com a Bitcoin, que ainda não teve o pico. Qual é a nossa hipótese? Que ele pode estar por vir, tá? O pico da Bitcoin pode estar por vir e deveria vir logo, porque essa movimentação aqui, ela começou ali então em meados de julho, então essa aqui aconteceu nos 3, mas essa mais recente ainda não aconteceu na Bitcoin, então a gente acha que ela pode estar acontecendo aí mais recentemente, com um pouco mais de força, ela pode estar vindo aí, né, numa iminência de acontecer. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa hipótese, expectativa. Isso deve acontecer então, quem sabe ao longo dessa semana. Vamos dar uma olhada. A gente sabe que o mercado de ações está com bastante pressão, mas essa aí é a nossa expectativa, tá? E aí, claro, essa nossa análise aqui ela é curta, a gente só queria fazer esse highlight. A gente espera fazer um programa um pouco maior, mas a gente lembra, agora são 18 horas, em 1 hora nós vamos estar aqui conversando com o Shadow Crypto, né? Antônio Souza, embaixador da Bitcoin Cash aqui no Brasil. Acompanhe essa live, ela vai acontecer evidentemente no nosso canal, ela inicia em 1 hora e nós vamos ficar muito felizes então de conversar com ele. É uma coin um pouco polêmica, é uma coin bastante conhecida, é uma coin que veio então
para ser, então, na opinião dela, a proposta original, então, do Satoshi Nakamoto, que é ser um Cash Payment System. Então, ela é usada, tanto que é Bitcoin Cash, ela carrega o cash no nome, e vamos então ficar muito felizes aí de esclarecer aí vários desses pontos, aqueles forks que aconteceu, o que dá para fazer com a coin, então, uma coisa muito interessante, não quero adiantar para vocês, mas dá para emitir token em cima da Bitcoin Cash, isso é uma coisa muito importante ali. O Antônio vai estar contando isso um pouco mais para nós e, claro, do trabalho dele como embaixador, com a comunidade, etc. Então, até lá, muito obrigado, tchau.